Olá, amigos, a paz do Senhor. Dando continuidade à nossa série Os Milagres de Jesus, hoje nós vamos falar sobre o endemoniado de Cafarnaum. Primeiramente, Jesus estava em Nazaré e ele estava pregando na sinagoga. Porque o templo dos judeus havia sido destruído, os judeus eles congregavam nas sinagogas, que eram a sua igreja. E lá não havia sacrifício de animais, como no templo, mas eles juntavam para orar, para ler a lei, para ler os profetas. E Jesus estava pregando numa dessas sinagogas em Nazaré, quando ele foi expulso de lá, porque eles não aceitaram o ensino de Jesus, achavam até que ele estava blasfemando por se dizer filho de Deus. E realmente ele é o filho de Deus, mas foi uma doutrina pesada para os ouvidos daquele povo. E Jesus foi para Cafarnaum. Cafarnaum fica ali junto ao mar da Galileia. Era uma cidade muito próspera. Nazaré era muito pequenininha, mas Cafarnaum era uma cidade próspera, mas tinha um inconveniente muito grande no plano espiritual, porque era uma cidade muito misturada. Tinha os judeus e tinham as pessoas incrédulas, e muitas pessoas incrédulas, e era muito complicado pregar ali naquele lugar. Jesus ia todos os sábados, conforme o seu costume, na sinagoga, e lá ele pregava. Esse texto começa assim, versículo 21. Depois entraram em Cafarnaum, e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Eu vou falar da diferença da pregação dos escribas e da pregação de Jesus. Os escribas, eles eram legalistas, eles se preocupavam com a lei. Então, eles ensinavam de maneira muito automática, muito mecânica, e não havia, assim, uma espiritualidade profunda, porque eles eram superficiais, queriam muito conhecer sobre muita coisa. Eles, inclusive, nas suas pregações, eles citavam palavras dos eruditos, das pessoas que eles julgavam iluminadas, e muitas vezes em detrimento do próprio autor da vida, do consumador de nossa fé. Eles esqueciam a parte espiritual, muitas vezes, e pregavam ali o homem. Então, não era uma pregação que trazia transformação, que fazia com que as pessoas, através do Espírito Santo, pudessem mudar de vida e serem transformadas, porque quando se prega com autoridade, na autoridade de Jesus, tudo é diferente. E Jesus falava como quem tinha autoridade, ele falava como sendo o próprio Deus, porque Jesus, ele veio na forma humana, viveu como humano, só não foi semelhante no pecado, mas ele recebia diretamente do Pai toda aquela informação, porque também era Deus. E ele passava tudo para aquelas pessoas na sua pregação. E eles ficaram maravilhados. E maravilhados aqui é muito mais do que admirado. No sentido original, indica que eles ficavam extasiados, porque nunca tinham ouvido ninguém pregar daquela maneira. Sempre ouviam os fariseus, os principais da sinagoga, pregando de maneira muito automática, sem o Espírito de Deus. E isso não convence através do Espírito Santo, porque, na verdade, o Espírito Santo não fala ali com os congregados. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és,
o Santo de Deus. Quando eles falam que temos nós contigo, Jesus Nazareno, a gente entende que ele estava falando, Satanás estava falando no nome de todos os demônios da legião do inferno, porque fala no plural. E quando pergunta que temos nós contigo, porque realmente não há nada em comum entre Deus e Satanás, não há nada semelhante entre Deus e os demônios. Então, eles estão sendo coerentes. E quando eles dizem vieste para perder-nos, é porque eles sabem que no final eles vão ser destruídos no lago de fogo. E quando houve aquele episódio do Gadareno, quando Jesus expulsa aquela legião de demônios do Gadareno, eles também perguntam: vieste perder-nos antes do tempo? Porque, na verdade, eles sabem que ainda não é o momento, mas a única força que pode fazer perder os demônios realmente é Jesus. Eles não resistem, porque eles temem e tremem diante de Jesus. E eles reconhecem o poder dos céus. Eles conviveram com Deus e com Jesus nos céus. E eles foram arremessados na terra como anjos caídos pelo pecado, pela transgressão de quererem ser iguais a Deus em poder. E eles reconhecem que Jesus é o Santo de Deus. Então, eles têm, tipo, uma crença às avessas, porque eles não são amigos de Deus, pelo contrário, são inimigos de Deus e são adversários nossos. Mas eles reconhecem que ele é o Santo de Deus, o enviado, muito mais do que muitos crentes, porque eles temem e tremem diante de Deus. Eles conhecem as Escrituras, porque conviveram com o Senhor, e também porque quando eles tentaram Jesus, eles tentaram nas Escrituras, falando das Escrituras. Só que Jesus, na sua superioridade espiritual, ele soube muito bem colocar o demônio no lugar deles e respondeu de uma maneira positiva, que como quem sabe, como quem tem autoridade. E os demônios, eles têm que sair quando o Senhor ordena, eles têm que obedecer. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai desse homem. Então o espírito imundo, agitando-o violentamente e bradando em alta voz, saiu dele. Ele não queria sair, porque os demônios dominavam ali. Muitas vezes tem pessoas endemoniadas dentro da igreja, só que o demônio não manifesta. Muitas vezes eles não se manifestam. E também aquela gente que estava dentro da igreja, que congregavam lá, eles nunca tinham visto algo assim. Porque da maneira que os judeus pregavam, que os principais pregavam, era uma maneira assim tão superficial, não tinham a espiritualidade necessária para que o Espírito Santo agisse através deles quando pregava a palavra, porque parece que eles mesmos não tinham segurança na palavra, porque não tinham autoridade no Senhor. E o espírito imundo, ele saiu imediatamente. Não precisou de espetáculo, não precisou de show, porque o que a gente vê em algumas igrejas, quando eles vão expulsar Satanás, é praticamente um show, porque é muito grito, é muita pergunta, é Satanás respondendo, e o que não pode é entrevistar Satanás, é não querer saber nada dele, porque nada que diz respeito a Satanás interessa para o cristão, para aquele que tem fé em Deus, porque o nosso Deus é que rege a nossa vida, é que comanda a nossa vida, e não podemos deixar que Satanás interfira, temos que evitar de todas as maneiras. Então Jesus, ali junto com o homem, ele disse baixo, talvez em tom bastante baixo, mandou que ele saísse, e ele saiu. Então não precisa de gritaria, não precisa de ficar
mostrando objetos que não tem nada a ver com a espiritualidade, porque o demônio não teme isso. Ele só teme e treme diante do nome de Jesus, pronunciado com autoridade e não de qualquer maneira. Não é todo mundo que o demônio obedece. Tem que ser pessoas que estão usando dessa autoridade, do autor e consumador de nossa fé. E também uma coisa que a gente vê de errado em algumas igrejas, a gente vê pela internet, é que quando alguém está possesso, nunca a gente sabe se foi alguém contratado para fazer aquele show, ou se na verdade existe mesmo a possessão, mas fazem tanta pergunta, a pessoa fica ali estribuchando, fica fazendo tanta coisa, e não é lugar, no templo não é lugar para isso. Recomenda-se que quando alguém, que isso pode acontecer em qualquer igreja, se acontecer, que alguém lá entre os líderes leve aquela pessoa para um outro cômodo e tire o demônio longe da congregação, porque isso que o demônio quer, fazer teatro, ele quer fazer barulho, ele quer fazer confusão, mas Deus não é Deus de confusão, então isso não é aprovado pelo Senhor, então isso deve ser evitado. Todos se admiraram a ponto de perguntar entre si: que vem a ser isso? Uma nova doutrina? Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Eles nunca tinham visto aquilo, porque o demônio não manifestava naquele lugar. Porque depois que Jesus começou o seu ministério, que Jesus veio para a terra, então eles começaram a se manifestar. Porque se há demônio numa pessoa, em algum lugar, ele não resiste. E quando Jesus aparece, eles se revelam, eles não conseguem ficar calados, porque o poder de Deus é muito grande e eles são muito pequenos, eles são muito fracos. Então, eles falam, eles se revelam. E aqui nesse caso, quando houve essa expulsão, o povo ficou admirado. Primeiro, porque não era comum acontecer isso ali. E segundo, porque com poucas palavras, Jesus ordenou com muita autoridade e o demônio não teve outra saída senão deixar aquele homem. E quando Jesus expulsou o demônio do Gadareno, era uma legião, conforme eles mesmos informaram. Aqui parece que era apenas um demônio, mas que falava pelo inferno inteiro. Essa que eu notei como diferença. Eles pensaram que fosse uma nova doutrina, porque a doutrina dos fariseus, eles conheciam, porque todo sábado eles estavam ali na sinagoga escutando. E a palavra dos principais, daqueles que estavam escalados para falar naquele sábado, era bastante humana, porque eles gostavam de citar pessoas que eles julgavam iluminadas, pessoas que não tinham nada a ver com a Bíblia Sagrada deles, que era, no caso, era o Pentateuco, eram as leis e os profetas. Então, eles falavam de maneira diferente, eles só anunciavam, discutiam a lei e não havia a presença do Espírito Santo, aquela presença viva que concede autoridade àquele que fala. Então, isso era muito novo. Para eles, era uma nova doutrina, porque não tinha nada a ver com o que eles conheciam, com o que eles experimentavam dentro da sinagoga. Então, correu célere a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galileia. Jesus tinha sido expulso da sua terra, foi para Cafarnaum, e o seu ministério continuou com muito mais dificuldade, porque havia muitos inimigos do Senhor naquele lugar. Era um lugar que havia muito problema, havia problema de espiritualidade, e era uma seara difícil, mas para Jesus não há nada difícil ou impossível. Dentro da própria sinagoga, o Senhor já começou a expulsar demônios. Penso que ele teve ali uma missão complicada, mas para o Senhor não há nada demasiadamente difícil.
Agora estamos vivendo a pandemia do coronavírus. Muitas pessoas dizem que isso é obra de Satanás, mas Satanás não age sem que Deus permita. E o que nós entendemos é que, mesmo sofrendo a pandemia, mesmo a gente sabendo de tantas mortes, de tantas pessoas abandonadas nos leitos de hospitais, outros que ainda serão contaminados, a preocupação das pessoas do grupo de risco, mas nós, como filhos de Deus, eleitos e escolhidos, antes da fundação do mundo, nós temos que manter a nossa fé viva, a luz de Deus acesa em nossa mente, em nosso coração, porque com Deus nós não tememos, mesmo que passarmos por doenças, por dificuldades, mesmo que Satanás tente tocar nossa vida, nós temos a força de Deus, que é a força maior, é a força incomparável. Então nós não podemos nos deixar levar por tanta coisa ruim que está acontecendo, porque o Senhor nos guarda, ele cuida de nós em todos os momentos, em todas as circunstâncias. Não há nada que possa nos derrubar, porque quando caímos, se cairmos, a mão de Deus, ela vem ao nosso encontro, ele nos toma pelas mãos e nos põe de pé. Esse é Jesus que nós conhecemos pela Bíblia, é Jesus que nós conhecemos pela intimidade, é esse que nós procuramos buscar todos os dias através da oração, através também do nosso exame de consciência, através da reflexão na palavra de Deus. Então, que o Senhor possa continuar conosco, andar conosco, que nós queremos andar com Ele, mesmo agora, porque quando há uma crise, há oportunidade de crescimento. E a humanidade agora, diante dessa pandemia, ela pode crescer espiritualmente. Nós vemos tantas pessoas, empresários ricos, que nunca cuidaram dessa parte, agora dos pobres, agora está ajudando, procurando não só liberar dinheiro, mas apoio. E então, se não fosse passar por essa crise, talvez eles nunca atentassem para os problemas dos mais pobres, mesmo entre os mais pobres, que sempre se socorreram, agora está havendo um cuidado maior, porque é nesses momentos que nós nos solidarizamos mais com os nossos amigos, com os nossos conhecidos e com aqueles que nós não conhecemos e que sabemos que está passando por dificuldades. Está havendo muita concorrência nesse ponto, muitas pessoas estão sendo ajudadas no mundo inteiro. Então, mesmo que Satanás aproveite também dessa situação para tentar as pessoas na sua falta de fé, o Senhor é maior do que o mal, o Senhor é maior do que tudo, o Senhor é poderoso e Ele está cuidando de todos nós e nós temos confiança que o Senhor é conosco e que a partir de agora nós não temamos, mas que depositemos a nossa confiança somente no Senhor, porque só Ele pode fazer maravilhas pela nossa vida, só Ele pode nos suportar nas dificuldades, e só Ele pode ter misericórdia de cada um de nós, porque a sua misericórdia é infinita e dura para sempre. Que essa noite, nesse contato que nós tivemos, que cada um de nós possa pensar nessas palavras, que o maligno não toca, não destrói aquele que o Senhor abençoa, aquele que o Senhor elege, aquele que o Senhor escolhe. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos dê força contra as forças do mal, porque a força do Senhor é realmente sem igual. E é esta que nos acompanha, é essa que nos sustenta. Que o Senhor perdoe os nossos pecados e nos prepare, mesmo nas dificuldades, para a vida eterna. Em nome de Jesus. Amém. Que assim seja. Amém.